Boa noite, entrando ao vivo então para nossa live Tira Dúvidas. Eu convidei hoje para participar com a gente a doutora Daniela Justo Neuslin. Ela é advogada lá na cidade de Gravataí, uma colega, e juntas vamos responder as dúvidas que são mais recorrentes. Daniela já está aqui, eu vou chamar a Dani. Vou lá de novo, aceitar. Olá, tá me ouvindo, doutora Daisy? Tudo, boa noite. Tudo Que bom? bom dividir a nossa telinha contigo e resolver aí responder as dúvidas daquelas pessoas que deixaram suas perguntas nas nossas lives, né? É isso aí. Então vamos começar, que o tempo urge, né? Hoje, segunda-feira à noite, as pessoas abrindo mão das suas famílias, dos seus afazeres para estar aqui com a gente. Então vamos começar. Vou explicar um pouquinho a nossa dinâmica, que eu e a doutora Daniela combinamos. Nós dividimos as perguntas, uma eu respondo, outra a doutora Daniela responde. Aqui nós já somos mais íntimas, nos chamamos pelo nome, né, Dani? Pode E então a ser, gente pode ser. vai respondendo, né? Quando uma tiver alguma coisa a complementar da outra, também vamos interagindo, tá? Isso, é Então, importante dizer, né, Daisy, que essas perguntas vieram da nossa palestra que nós fizemos semana passada. Então, bem importante esclarecer, porque as pessoas dizem, né, de onde vem, mas então elas vêm de dúvidas que a gente não conseguiu lá no momento esclarecer, porque é tanta coisa. Então, a gente está trazendo sim. hoje para o pessoal ficar bem inteirado e conseguir esclarecer as E questões. as dúvidas de um podem ser a de outros também, né? Então, Com acho que certeza. sempre todos podem aproveitar desse momento, tá? Vou começar com a primeira pergunta, mais ou menos elas estão exatamente como nós tiramos dos chats, né? Exatamente. Quem, quem casou com o regime da separação total de bens, como fica a questão patrimonial na holding? Bom, essa pergunta ela não é uma pergunta tão simples, né? Ela tem um pouquinho de complexidade e, em função disso, eu preciso dar uma introdução para aquelas pessoas que não conhecem o regime da comunhão de separação total de bens, tá? Então, a comunhão de separação total de bens, ela pode acontecer de duas formas. Uma que é aquele que se faz o pacto antinupcial, então é a separação convencional, e tem aquela separação que é compulsória, aquela vem da lei. Então, na primeira, as partes decidem se unir tanto pelo casamento, pelo regime de comunhão estável, de união estável, desculpa, pelo regime da separação total de bens. E na outra são para aquelas pessoas que porventura não tenham terminado a partilha do seu patrimônio em função de um divórcio, ou que não tenham terminado também em razão de um inventário que está tramitando. Também para aqueles que são casados, que têm uma idade superior a 70 anos, tá? Então, essa situação sempre é protetiva, tá? Então, quando as pessoas elegem esse regime, nós temos deu uma baixa no vídeo aí para ti também, Dani. Uma falha na Sim, deu uma falhada aqui. conexão. Espero que não tenha atrapalhado, né? Então, como eu estava dizendo, eles no primeiro regime, o da convencional, as partes elegem esse regime de separação, né? Então, essa manifestação de vontade deve ser respeitada, tá? Então, nessa condição, não há a comunhão dos bens. E na situação da compulsória, né, então
não há nem a comunhão dos bens depois do falecimento, né? Então, no primeiro caso, o cônjuge sobrevivente é herdeiro, no segundo caso, não. A situação ainda, em termos de julgamentos, ela não é pacífica, tá? O meu entendimento, e aí eu vou questionar depois a doutora Daniela como é que ela pensa, mas no meu entendimento, se for fazer a holding, a manifestação de vontade é em vida, e se a pessoa que está no regime da separação convencional de bens, ela tem a liberdade de alienar, de administrar o seu patrimônio, ela também tem a liberdade de definir como vai acontecer a sucessão através da holding. Tá? Então, não sei se você me fiz entender, tá? Existem as duas modalidades desse regime, tá? Mas eu entendo que na separação convencional de bens não haverá o problema de se colocar na holding como clausulado que vá apenas para os seus herdeiros necessários, os filhos no caso. Tá? Eu vi que a Daniela caiu aqui. Vamos ver se eu consigo colocá-la de volta. Vamos ver. Deu, Dani. Daniela? Aí a Dani. Voltei, estou aqui. Tá, joia. Então, Dani, tu tem alguma contribuição com relação a isso? Não, perfeito. Acho que tu colocou exatamente aí o que a gente está conversando. Não tenho nada a acrescentar, Daisy. É isso aí mesmo. Tá. É o que tu comentou. A bola está contigo, a pergunta agora, a resposta é tua. Isso, eu vou colocar uma pergunta que foi feita também da seguinte forma: como que uma das partes pode sair da empresa com... desculpa, a número 2 aqui. Eu tenho uma empresa, então devo colocar meu patrimônio pessoal nesta empresa e as cotas no nome da minha filha? Vamos fazer uma separaçãozinha antes de responder isso, né, Daisy? Quando da montagem de uma holding e é analisado, então, as atividades da família, por exemplo, e essa aqui a gente entendeu que a família tem dúvida se a família já possui uma empresa, já possui uma atividade empresarial e vai fazer esse planejamento lá nessa empresa. Não. O que é recomendado é que a holding familiar seja constituída com o objetivo de guardar o patrimônio pessoal dessa família. Isso significa que, se a família tem a empresa, então, atividades empresariais, a gente procura separar essas empresas, ou seja, constitui uma empresa com o único intuito de colocar esse patrimônio pessoal. E, se for o caso, tudo depende de uma análise da necessidade da família, então constituir aquela outra empresa ou manter aquela empresa para atividade empresarial. Fazendo tudo de um sistema, né? Não é só uma coisa, só outra. É um sistema que é montado. Mas é importante dizer que não se coloca o patrimônio pessoal lá naquela empresa com atividade de risco, por exemplo, da família. Temos que separar as questões, né? Para a gente não colocar o patrimônio da família em risco. Isso é bem importante dizer, tá? Esclarecer para aquela família que nos perguntou, nos fez esse questionamento. O que tu acha, Deise? Mais algum complemento? Eu só ia bem complemento mesmo, porque eu acho que foi bem precisa na tua explanação. Mas, na verdade, essa indicação ela vem muito para se proteger de eventuais reveses financeiros que podem vir a sofrer os filhos, então, os novos sócios da empresa, né, que vão receber as cotas em doação.
e para que o patrimônio realmente não fique em risco, né? Então, a indicação sempre é preserve a empresa, a célula cofre, onde tu vai depositar o teu patrimônio, daquela célula operacional, daquela célula de atividade, né? Se os problemas antecedem, essa proteção já fica mais difícil. Mas quando as partes entram e constituem o seu planejamento sem nenhum tipo de revés financeiro, sem haver execuções pelo caminho, com certeza o patrimônio a partir dali fica protegido e é essa a intenção, então, de separar as duas empresas, né? A operacional da COF. Então, dentro daquela pergunta, eu acho que a pessoa que a fez, ela queria saber se eu já tenho, eu vou colocar minha filha. Não. Faz uma nova empresa, coloca a tua filha lá como uma sócia e vai doar as cotas para ela e segue operando com a empresa existente em atividade. Exatamente, uma coisa distinta da outra para proteger o patrimônio, aquele pessoal, das atividades de risco, que são muito comuns, né? E quem tem atividade empresarial são N riscos que estão aí para atingir o patrimônio lá pessoal da família. Então, é bem uma dúvida bem recorrente, não foi só da palestra, mas que cliente que chega ali na nossa frente, senta e faz. Sim, é isso aí. sempre faz, né? Então, vamos passar para a terceira pergunta. Como uma das partes pode sair da empresa com o seu patrimônio? Bom, na verdade, existem várias maneiras de sair, né? A gente poderia simplesmente extinguir a empresa, né? Então, saindo todos após o falecimento, então, dos patriarcas. Essa não é uma indicação. Por que não é? Porque, na verdade, o que se quer é tirar o inventário da vida das pessoas para sempre, então, para as gerações, né? Tu saindo da empresa, quando os patriarcas morrerem, os sócios resolvem extinguir a empresa, os filhos desses certamente entram naquela cadeia de novo que a gente quis evitar, tendo que passar pelo inventário para ter a transmissão dos bens. Mas existem outras formas que seriam a cisão da empresa. Como é que se faz isso? A gente, sejam quantos herdeiros forem, ou quantos aqueles que não querem permanecer juntos, eles fazem a cisão, saindo com as cotas que lhe cabem e levando o patrimônio. Esse patrimônio, se não foi estabelecido no acordo de sócios, qual vai ser para cada um dos sócios, porque poderiam os patriarcas já dizerem assim, as tuas cotas, por exemplo, correspondem a um apartamento, aquele apartamento. As tuas cotas correspondem a ações de uma empresa. Seja lá qual for o patrimônio, ou as cotas de todos correspondem a um percentual de um único bem, tá? Então, aquela parte que deseja romper ou sair da sociedade, ela pode fazer uma cisão, levando consigo as cotas e o patrimônio correspondente, tá? Aí, né, fazendo isso, nós temos um benefício fiscal bastante interessante, né? Porque a regra prevê que não vai ter a incidência do ITBI neste caso também, que seria quando integraliza e quando extingue a empresa, ou faz a cisão, ou faz a fusão. Então, eu acho que é bem interessante, nesse momento, as partes pensarem a forma de fazer para que não tenham nenhum tipo de percalço tributário, fiscal, aí, que não tenha nenhuma incidência. E sem dúvida que o acordo de sócios, né, a Deise, também vai prever tudo isso de forma clara, evidente, que onde terá ali constando esse planejamento de forma a evitar essas incidências tributárias que tu acabou de falar. Então, é bem prudente, porque tudo é muito claro, é muito previsto, né? Sim. O bom planejamento faz isso, né, Dani? Ele prescinde de uma preocupação com tudo aquilo que poderia virar um problema no futuro, né? Então, partindo dessa questão de viabilidade que se faz, conhecendo a família, a realidade de cada um e conhecendo também a realidade patrimonial, com certeza o planejamento vai atender aos objetivos daquela família. Sem dúvida. Agora, outra pergunta aqui que foi
feita na palestra e é bem recorrente. Meus filhos não teriam que pagar tributo na venda posterior dos imóveis? Este valor não deveria ter sido abatido do cálculo na comparação entre os dois, inventário e holding? Assim, ó, vamos dizer que, na verdade, esses tributos eles não têm que ser abatidos lá na comparação que é feita entre os custos de um e de outro, porque no inventário também haverão outros tributos quando da venda, por exemplo, do bem, né, do imóvel que seja. Então, não há como fazer esse abatimento que a dúvida nos surgiu, né? Não existe esse abatimento. A transmissão patrimonial, tendo como falecimento lá o titular do patrimônio. Os acontecimentos futuros que incidirão, tanto tributários, eles têm que ser analisados caso a caso. Por isso que não tem como te responder agora exatamente o quanto aí de compensação de um de outro. Mas, pela regra, não incidirá o ITBI lá na integralização, na fusão, na cisão, ou até na extinção da sociedade. Então, não há como dizer se dá para ser ou não abatido, né? Eu não sei se tu quer complementar aí. Eu acho que é perfeito. A única coisa é que realmente essa pergunta ela tem a ver com aquilo que a gente falou um pouco antes, né? Então, na hora de definir como uma alienação, por exemplo, faça o acompanhamento e defina qual vai te dar, qual a forma que vai te trazer maior benefício, né? E poderá até eu te dizer que seria mais um benefício oferecido por essa modalidade do que ficando o patrimônio na pessoa física e numa eventual alienação. Né? Então, eu acho que é mais um benefício que a gente poderia somar aí, sem poder dizer exatamente, ou colocá-lo nesse momento ele na conta, né? Mas é um benefício também. No momento de ouvir a família, né? Naquele momento em que a família expõe a realidade, a gente também faz a análise qual é a intenção da família em relação àqueles bens, àqueles imóveis. É para venda imediata? É para venda futura? Não, não é. É para o gozo dos filhos mesmo, é para a sucessão deles, é eles que vão aproveitar. Tudo isso é feito, essa análise, para então a gente conseguir dar um diagnóstico mais preciso em relação aos valores comparativos aí no inventário e holding, né? Exato. Então, vamos para a próxima. A empresa a ser constituída terá um custo de registro na junta comercial e um custo mensal no escritório de contabilidade? Sim, teremos custo, sim, né? Com despesas de registro, com despesa de manutenção, porque é uma empresa que se abriu. Ela como é uma empresa sem atividade, ela não gera uma conta absurda. E mesmo esse valor que tem a incidência na manutenção da empresa, ele é infinitamente inferior ao custo de um inventário. Né? Então, isso também se analisa quando se faz o planejamento, até porque pode se criar uma ou mais empresas, dependendo da realidade patrimonial daquela família, como a gente já disse ali antes, né? Pode ter uma operacional, pode ter uma que vai ser só o cofre. Essas despesas, elas vão incidir sim, tá? Mas são despesas geralmente módicas, se comparadas ao custo do processo de inventário, tá? Dessa transmissão através do inventário. Daisy, vamos aproveitar aqui responder um questionamento, porque depois passa, a gente não consegue mais voltar. Olha só, a pergunta já tem tudo a ver com o que a gente está falando. Então, não há custos na transferência dos meus bens para a holding? Sim, há custos. Nós estamos falando do Roê Pedro. Não sei se estou certa. Sim, há custos, porque é um sistema, a holding é um sistema legal, onde nós pagamos impostos, sim, só que são infinitamente mais reduzidos que o inventário.
Eles podem ser programados, diferente do inventário. Eles têm outras vantagens, como não, lá na frente não precisar se desfazer dos bens para pagar os custos dele. Resumindo, ele cabe no bolso da família brasileira, né? Do patriarca, da matriarca. Então, há custos, sim, só que são infinitamente mais em conta que o inventário. Então, é importante dizer, com certeza, há custos porque nós pagamos os impostos deles, dessa formatação de empresa. A pergunta que eu vou só te complementar aqui, porque essa pergunta do Pedro ficou meio abrangente, né? Então, o sistema, sim, gera custos, né? Na integralização, teria, como seria a transmissão do patrimônio da física para a jurídica, teria, em tese, por ser uma relação de compra e venda ou de transferência patrimonial, teria o ITBI, né? Nós temos essa imunidade prevista na Constituição Federal para a integralização. Em compensação, nós temos o ITCMD que vai incidir na doação das cotas. Então, o sistema, sim, ele traz custos. Tá? Então, assim, só para deixar claro, não sei se a tua pergunta, Pedro, foi específica na integralização. Então, na integralização, podemos não ter esse custo. Existem municípios que estão fazendo essa cobrança, e existem discussões bastante severas tramitando, tá, com benefícios para o contribuinte, tá, mas existe a possibilidade da incidência, a Constituição e a regra hierarquicamente logo que vem abaixo também, o nosso Código Tributário Nacional também diz essa mesma coisa, que não deve incidir o ITBI, tá, mas tem o ITCMD lá na doação das cotas. Então, não sei se fica claro. E a nossa colega caiu de novo, vou tentar buscá-la para a gente dar seguimento. Só um minutinho. Vamos lá. Entrou, Dani? Mais uma vez. Está difícil da Dani entrar e permanecer. Vamos ver. Não, Dani. Eu vou aguardar ela pedir para entrar. Pronto, entrei. A internet quer me derrubar literalmente hoje. Mas é bom que ela dá bem naquela troca de perguntas, né? Então tá tudo certo, não chegar a atrapalhar, né? Ela dá um break só. Então é contigo aí, Dani. Vamos para as próximas. Tem impostos mensais. O que a pergunta... Essa foi a pergunta, curta, assim. É importante dizer que normalmente não, tá? Mas vai depender da movimentação que vai ser dada. Aí, cada holding, cada família, cada sistema é que vai definir isso. A grande maioria, que é para o planejamento sucessório e patrimonial ali da família, não haverá despesa, porque a gente já falou lá no início, porque será uma empresa que vai servir para guardar, não terá movimentação, então não tem impostos mensais a serem pagos. É lógico, agora, uma empresa que é operacional, que não só a gente está prevendo aí o planejamento sucessório, mas aí patrimonial das atividades empresariais, sim, elas terão os impostos obrigatórios que a contabilidade, que o fisco pede, e é obrigatória a informação. É qualquer outra empresa. Mas normalmente não há o pagamento de imposto mensal na criação da holding, naquela célula cofre que a gente usa então para proteger, guardar e fazer a sucessão do patrimônio para os filhos, para os herdeiros. Tá bom? Na verdade, a gente fala hipoteticamente sempre, e o que é bom dizer aqui é que jamais haverá um planejamento igual ao outro, né? A gente parte daquela premissa de conhecer as famílias, de conhecer o patrimônio, como ele funciona. Tem gente que tem várias empresas, tem outras famílias que vivem de aluguéis. Então, na verdade, cada planejamento é único. Por isso se fala em tese, né? Mas do mais básico até o mais complexo, cada um vai ter o seu caminho, o seu trajeto, e tudo é previsto. Então, quando se faz
a sessão de viabilidade e, conhecendo disso, se passa para a etapa seguinte, que é planejar. Esse planejamento todo é feito de acordo com a realidade familiar e patrimonial de quem nos procurou, né? Então, assim, a gente leva as opções com mais ou menos benefícios à escolha daquele que está contratando o planejamento. Exatamente, isso aí. Aí, vamos para a próxima, então, né, Dani? Depois de tudo falado, nós temos mais perguntas, essa não é a última, mas lá pelas tantas veio alguém e questionou assim: na medida que essa prática for de domínio geral, o governo não vai alterar a lei de SA para arrecadar tanto quanto o inventário? Então, nem todos tiveram na mesma palestra, então vamos voltar um pouquinho, né? Essa holding, ela nasce, esse sistema, ele nasce lá da lei de SA, lá de 1976, né? Então, lá se vão já 45 anos, vai fazer isso em dezembro, né? Então, na verdade, esse sistema, ele não é uma novidade. Hoje, ele está sendo mais difundido, né? É uma prática que a gente está levando com bastante vigor, para que todos saibam que é possível e não só para aqueles detentores de grandes fortunas. Então, eu não imagino que isso pode vir a mudar só por causa desse tributo, porque tem outros interesses, né? Aí de que as empresas devem funcionar, de trazer alguns benefícios, e se eles mudassem essa regra só pela holding, eles mudam para muita outra coisa mais, que traz muito mais resultado para o país, né? Mas a gente não pode garantir que isso jamais vai acontecer, ou que não vão ter algumas curvas nesse caminho. Mas o que a gente pode dizer é que aqueles que optam hoje, eles terão o seu problema definido, resolvido, se é que seja um problema, mas eles terão uma solução, e aquilo que já foi feito não vai retornar, né? Então, aqueles que que entenderem que é o seu momento de fazer, se a lei mudar o dia depois que for feito, que está tudo prontinho, não vai mudar. Então, a preocupação para nós hoje, eu creio que ela não existe, né, Dani? Daisy, importante dizer o seguinte também, a grande, imensa maioria dos políticos e daqueles que decidem a lei possuem holding para organizar também todo o seu patrimônio e arrumadinho. Então, assim, eles não vão mexer no time que está ganhando. Inclusive, tiro no pé, né? Até tem uma colega aqui, a holding está fora em um primeiro momento da reforma, por exemplo. Por quê? Porque exatamente isso, a reforma vai mudar, estão aí algumas propostas postas lá já em discussão, mas vejam que essa reforma não irá atingir a holding. E isso sempre tem explicação, né? Porque, claro, veja aí o nosso ministro da Economia, tem offshore, na imprensa se bateu muito que, ora, onde se viu, offshore é legal, não é nada mais do que um meio de planejamento tributário, sucessório, patrimonial e assim por diante. Então, eles também, aqueles que detêm o poder de mudar a lei, todos estão com seu patrimônio protegido e organizado. Então, assim, mudar a lei eu acho bem difícil. Só para te complementar. Sim, vamos por aí. Né? Então, passando para a próxima. Porque o testamento... Eu não sei a que altura... Desculpa, eu não sei a que altura a pergunta foi feita, porque nós falamos sobre isso na nossa live, mas eu acho que nunca é demais explicar de novo, para aqueles que estão chegando aqui hoje também, né? Então, por que o testamento é a pior das alternativas, falando de planejamento sucessório, né? Então, vamos lá. O testamento, ele não evita que se tenha que se fazer o inventário, tá? Porque, na verdade, ele é aliás, havendo o testamento, precede ao procedimento do inventário uma ação própria, que é aquela ação de abertura, registro e cumprimento do testamento, né? Então, ele, além
de ele atrasar o procedimento, ele onera, porque tem mais uma ação ali. O testamento, ele não evita o conflito, né? O que eu tenho sempre dito ali, às vezes um pai ou uma mãe dispõe, em termos de valor, até igual, mas determina para que cada um fique independente. Olha, a minha vontade seria que o filho A ganhe aquele imóvel, o filho B aquele imóvel e o filho C aquele imóvel. Ou, às vezes, o que o pai faz? Aquele filho que ajudou, que cuidou na velhice, ele vai entender que deve beneficiar. E como é que ele beneficia? Ele tem disponível para definir para quem ele quer dar 50% do seu patrimônio. Então, daqui a pouquinho, ele vai dizer assim, ó, para esse filho que me cuidou no leito de morte, que cuidou, ele vai ter 10% a mais, ou vai ter os 50% a mais, não importa, ele beneficia um. Aquele filho que se sentiu preterido, na maioria das vezes, ele contesta esse testamento, e aí vai aí uma ação que pode levar muito tempo e muito dinheiro também, porque na verdade é uma ação onde vai se discutir o conflito até chegar lá no inventário, muito tempo se passa. Também o procedimento de inventário ele pode ser judicial e extrajudicial, né? O extrajudicial ele tem ele é mais barato, vamos dizer assim, ele é mais rápido, né? Mas nem sempre ele é possível porque ele tem que preencher requisitos. E um deles é também ter testamento, né? O que acontece hoje? Já temos um caminho aí, né? Que as partes têm pedido, têm solicitado ao judiciário que possam, estando os demais requisitos preenchidos, fazer esse testamento pela via extrajudicial. Acontece que na maioria das vezes é positiva essa resposta, mas temos que pedir a outorga do Poder Judiciário. Também demanda tempo. Então, assim, ó, por tudo, o testamento ele não cumpre a finalidade que se espera, que é do bom planejamento, da eficiência, da eficácia, porque ele onera, inclusive. Então, eu não vejo o testamento como, e não indico o testamento como a modalidade adequada de se fazer planejamento sucessório. O importante é que ele não é uma alternativa, né, viável. Quem garante, e por isso ele não pode ser enquadrado aí como um meio de planejamento, porque quem garante que um filho não irá contestar? Quem garante que o processo será célere? Porque tem que abrir. Quem tem que pagar custas, tem que pagar a custa do fórum, tem que pagar custas sobre os bens também, ou seja, não há planejamento algum, né, Daisy? Então, ele não, de fato, não é uma alternativa de planejamento. O que, ao contrário do planejamento sucessório patrimonial, possibilita o efetivo planejamento, o efetivo descarte do litígio. Isso sim é planejar, né? Quer dizer, tem famílias, inclusive, chegou aqui que eu ia dizer, pedindo para anular testamento. Ou seja, imagina o quanto e quão caro será isso, né? Porque o advogado também cobra para fazer isso, né? Cobra para fazer e cobra para desfazer. Então, são situações bem difíceis. Eu acho, desde que tu pode até continuar com essa doação, já que tu começou com o testamento, se ela livra da colação. Eu só vou fazer um tempinho aqui, Dani, porque, na verdade, daquelas tuas idas e vindas, para mim me desapareceu todo o chat, tá? Então, tu cuida dele aí, porque eu não estou enxergando nada, tá? Ele parou, travou. Deixa assim, porque senão é melhor eu sem o chat do que eu sentir aqui hoje de noite, tá? Vamos lá. Tá. Aí a pergunta seguinte, que tem também a ver com essa, e a doação livra a colação? Então, vamos primeiro, talvez, alguns não saibam o que é colação, né? A colação é trazer de volta para a partilha um bem que foi doado em vida, antes, não importa em que momento, tá? Então, como eu falei há pouco, o titular do patrimônio, ele pode dispor de 50% do seu patrimônio para destiná-lo a quem quer que seja, até mesmo aos filhos em cotas maiores, tá? Então, quando ele faz, às vezes tem aquele pai que dá
uma casa para um filho. Meu filho está casando e nesse momento eu vou dar uma casa para ele. Se ele simplesmente deu a casa e não fez a conta e também não disse esse bem está sendo doada livre da legítima, então esse patrimônio volta à colação. Tá? Ou se ele excedeu a legítima, esses 50%, ele volta à colação. A mesma coisa quando se faz esse planejamento patrimonial. Porque, na verdade, quando se faz o planejamento, a gente tem que observar as regras, também as regras da sucessão. Então, nós vamos ter aqui regras de direito civil, regras de direito sucessório, regras de direito tributário, societário. Então, é um conjunto de normas que tem que ser observadas para se fazer o planejamento, né, Dani? Então, nesse sentido, sim, pode ser que a colação terá que ser feita, mas sempre dependendo da situação em que foi feita a doação e o valor do patrimônio, a época em que foi feita. Tá? Então, essa situação tem que ser observada. Alguma... Dani? Acho que ela caiu de novo. Olha só. Vamos lá. Daniela? Não está dando agora. Entrou a Dani? Deixa eu ver aqui, o meu chat voltou. Meu pai doou para a ex-esposa, se divorciou e quer desfazer a doação, pois doou e ficou com o usufruto. E não disseram na filiação que tinha 3 filhas como proceder. Bom, ele pode fazer a reversão dessa doação, fazendo os questionamentos, ou vocês, filhos, podem pedir também a nulidade se foi alguma regra dessas que eu mencionei foi corrompida, né? Então, é possível, sim, dependendo do caso, fazer essa reversão da doação, tá? A Daniela, não estou conseguindo colocá-la aqui de volta. Deixa eu ver. Tá difícil, Dani. Eu vou, então, vamos dando seguimento até que ela consegue entrar, tá? Vou para a pergunta que era dela. Como fica o caso do filho único sem ter que dividir os bens, mas apenas transferir a titularidade? Bom, aqui é a mesma coisa, por quê? Porque, na verdade, toda a transmissão de patrimônio da pessoa física ao falecer, ela se dá pelo inventário, tá? Então, como a gente vinha dizendo, o que se muda é o enquadramento da regra. A gente tira a pessoa física e passando o patrimônio para a jurídica, então a sucessão se dá respeitando a regra do direito societário, tá? Então, mas precisa ser feito da mesma forma, sob pena de ter que fazer um inventário para aquele filho receber e passar a ser o titular daquele patrimônio, tá? Então, o que se orienta é que se existe a condição, a vontade, não só pela situação de evitar o conflito, mas esse planejamento dessa forma tem outros benefícios, inclusive os benefícios econômicos, tá? Então, não muda muito aí. Eu vou tentar mais uma vez a Dani, vamos ver como é que acontece aqui. Dani? Não estou conseguindo colocar a Dani para dentro aqui. Vamos lá. Então, nós temos mais uma pergunta aqui. Todos os filhos precisam estar de acordo com a constituição da holding? Essa é uma questão que me perguntam com bastante frequência, tá? Na verdade, não precisam. O que acontece nessa situação? A gente, tendo que respeitar, então, as cotas de cada um dos filhos, como eu disse, a gente tem que respeitar a regra do direito sucessório. O titular do patrimônio, ele faz a doação das cotas para os filhos que estão de acordo em participar, tá? E deixa reservada as cotas daquele filho
que disse que não queria participar, tá? No dia que o gatilho dispara, que é com o falecimento do ou dos patriarcas, né? Naquele dia, aquele filho que não quis participar da sociedade, ele vai ter que inventariar as cotas. E muito provavelmente vai ter lá no acordo de sócios a condição de que ele se retira da sociedade, ou seja, que ele se retira da sociedade não, que ele retira o patrimônio dele da sociedade. E muitas vezes ali, na regra, para quem está acostumado com o direito societário, diz, vai receber em 60 meses dessa forma. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que arcar com o custo do inventário, com o custo do advogado, enfrentar o processo, e quando tiver tudo prontinho, ele vem lá e apresenta. Esse direito dele é liquidado, não em patrimônio, daí, mas em valores, pode ser, e ele vai receber lá em 60 parcelas. Quando isso acontece, a gente tem. Já aconteceu o caso, né, de ter alguém que não concorda com esse sistema, e aí, nesse caso, a gente chama o escritório, conversa e dá a oportunidade da pessoa voltar atrás. Por quê? Porque, sabendo disso, certamente ele volta atrás, né? Porque é mais oneroso, é mais demorado e ainda assim vai receber em muito mais tempo do que seria ele estar ali dentro, porque falecendo, o gatilho dispara, não precisa de advogado, não precisa de juiz, não precisa de tabelião, não precisa de nada, simplesmente extingue o usufruto das cotas e os herdeiros já assumem o seu patrimônio. Então, seria dar um tiro no pé, não querer participar, quando tudo vem ao encontro do interesse do filho, né? A gente diz que fazer esse planejamento é um ato de amor, é poder evitar com que ele tenha que passar por todos esses percalços que vêm junto com o processo de inventário, tá? Então, o que eu diria é não tem problema nenhum, e se ele permanecer contrário, então aplica-se a regra e segue o planejamento para aqueles que estão de acordo, tá? A última pergunta que eu tenho aqui para responder é: a holding precisa ser feita através de advogados e registrada em cartório? A orientação que se dá é que seja um sistema pensado, que o profissional que vai te orientar seja uma pessoa que tenha conhecimento de todas as regras que incidem no planejamento, né, são as regras de direito societário, sucessório, civil, tributário e tudo mais. Então, sim, interessante que se tenha um advogado, que se tenha um contador participando desse planejamento, tá? E sim, essa holding, e todos os atos que são implementados para a construção do sistema são registrados na junta comercial, no registro imobiliário, quando feita a integralização do patrimônio, e todos eles são informados para a Receita Federal. Então, tudo é feito de modo muito transparente, seguindo as regras, não tem nenhum tipo de ilicitude no sistema, né? E com certeza todos os direitos e todos os objetivos desse planejamento vão ser atingidos, então, com a implementação, tá? Eu acho que é isso que nós tínhamos aqui. Eu estou com o meu chat não tão bom assim, não sei se ficou alguma dúvida, mas eu vou tentar olhar depois, porque estava com a Dani lá o chat, e a gente segue respondendo, vocês sabem como chegar até nós, tá? O que a gente renova aqui hoje, tanto eu como a doutora Daniela, é da importância da sessão de viabilidade que vem se oferecendo para as pessoas que nos procuram, né? Essa sessão tem as suas vantagens para aqueles que participaram da palestra. Então, se estão pensando e hoje talvez algumas dúvidas tenham sido sanadas e que abram o caminho para essa sessão, que seria o momento do diagnóstico da realidade de cada um, para saber
se é viável, se é indicado para cada família de acordo com as suas pretensões. Tá? Eu vou deixar aqui, a minha assessora vai colocar tanto o link de acesso a mim, quanto a da doutora Daniela. Tem um linkzinho que vai dar acesso a um formulário, e esse formulário chega até nós. Permanecem todos os incentivos que a gente deu na palestra, e então estamos nos colocando à disposição. Caso não seja o momento de vocês, o nosso prazer aqui também é trazer a informação, difundir essa possibilidade, para que cada vez mais pessoas possam fazer o seu planejamento e tirar o inventário da vida da sua família, dos seus filhos, porque com certeza está sendo muito difundido, entre poucos, muitos difundido, né? Mas a gente quer que o espectro se abra para que mais pessoas possam se utilizar do sistema, trazendo um benefício que é imensurável, tá? Então eu vou me despedindo aqui. Boa noite a todos, e a gente vai se encontrando aí pelas redes. Nos sigam aí no Instagram, a gente está lá no YouTube, tanto eu quanto a doutora Daniela e muitos outros colegas do nosso time aí. Tá bom? Boa noite. Eu não sei apagar isso. Não vou fingir.